O programa Oeste Rural está em novo horário, todos os domingos às 8h30 da manhã. Isso mesmo, uma hora mais cedo, 8h30, para você acompanhar as notícias do agro na nossa região e a opinião dos técnicos e produtores rurais. Você pediu e o Oeste Rural agora é mais cedo, 8h30 da manhã, na NDTV, Record TV, bem na hora do seu café ou chimarrão. Oferecimento: o Sesc Sescope, serviço de aprendizagem do cooperativismo. Água Limpa Poços, perfuração de poços profundos com equipamentos de alta tecnologia. Nova Ranger, a picape raça forte da Ford Esperandio. E Piazza Tratores, concessionária New Holland para Chapecó, Xanxerê e Abelardo Luz. Bom dia! Bom dia às famílias rurais que estão um pouco mais otimistas com o clima, com a chegada de uma massa polar, trazendo chuvas para a região oeste de Santa Catarina. Em muitos municípios, a mudança do clima tem provocado descargas elétricas e chuvas intensas, elevando o nível dos rios e barragens, como o caso do lajeado São José, em Chapecó, que voltou ao seu nível normal, acabando com o racionamento. As previsões indicam a chegada de um inverno mais cedo este ano, com quedas acentuadas de temperaturas, para a alegria de quem não gosta muito das altas temperaturas. E você vai ver na edição de hoje do Oeste Rural. Produtor rural de Bom Jesus diz que solo bem manejado reduz perdas de safras em períodos de estiagem. Pesquisadores do CEPAF de Chapecó orientam como manter a umidade do solo no verão. E o presidente da Colacer revela o que é avaliado para um produtor cooperado ser indicado ao Prêmio Destaque Aurora. Estas e outras notícias agora no Oeste Rural, que volta depois dos comerciais. Cooperativismo. Somos feitos de cooperação. O Sesc e Sescope Santa Catarina. Água Limpa Poços Artesianos. Realizamos a perfuração de poços de acordo com a necessidade do cliente. Contamos com equipes qualificadas e assistência técnica especializada. Elaboramos projetos para licenciamento ambiental e outorga de uso da água. Água Limpa Poços Artesianos. Localizada na BR-282, quilômetro 538, em Cordilheira Alta, Santa Catarina. Telefone 49-3324-4802. Beba água limpa. A empresa Água Limpa Poços está presente na primeira Expo Cord de Cordilheira Alta, com seus equipamentos de perfuração de poços profundos, e aguarda sua visita neste domingo, último dia da feira. A Irmãos Esperandio continua forte com a Ford. Novos produtos serão disponibilizados aos nossos clientes. Transit, Ranger, Territory, Bronco, Edge, Mustang e muitas outras novidades previstas para 2022. Continuaremos dando assistência técnica e garantia a todos os veículos Ford. Afinal, são mais de 60 anos atendendo Chapecó e região, e assim continuaremos. Contem conosco. Sejam bem-vindos à nova Ford Irmãos Esperandio. O manejo correto do solo, somado ao terraceamento e outras tecnologias, pode ser o pulo do gato para reduzir perdas de safras. Veja na matéria da Eunir Malgarese, enviada ao Oeste Rural. Inclusive, faz silagem todo ano, que é o Zavascki. Nem parece que o agricultor Donizete Vicentim está enfrentando uma das estiagens mais severas dos últimos tempos. Ele mora no município de Bom Jesus, no oeste catarinense, região afetada por uma estiagem histórica, causada pelo baixo volume de chuvas. Mas o que se vê é a lavoura de milho safrinha assim, bonita, com expectativa de uma produtividade muito boa. Antes do milho, o agricultor colheu soja nesta área, também com resultado acima da média da região.
A gente vem há mais de 3 anos fazendo uma recuperação do solo. Anos atrás, aí, com bastante volume de chuva que tem ocorrido na nossa região, causaram aqui algumas erosões e danificou o solo, levou os nutrientes embora. A partir daí a gente passou a pegar algumas orientações técnicas com a Ipagre e passou a fazer uns terraceamentos, curvas de níveis para manter a água dentro da propriedade. A área da propriedade é de 29 hectares, 22 são cultivados com lavouras. Donizete segue os princípios da agricultura conservacionista. Ele fez terraceamento, mantém o solo sempre coberto com plantas ou palhada, faz plantio direto, rotação de culturas e semeadura em nível. Tudo isso significa mais água no solo e resiliência hídrica. A soja nós conseguimos fechar aí num ano crítico de chuva, que foi dezembro para a nossa região, praticamente não choveu. Nós fechamos com 48 sacas por hectare. E o milho, qual é a produtividade que você espera? Olha, para este ano, como a gente conseguiu plantar já mais no cedo e ela está se desenhando bem, eu imagino, espero colher pelo menos uns 100 sacas por hectare. Então, o primeiro passo que a gente fez aqui foi caminhar na lavoura com o produtor. Passamos aí uma tarde coletando, escavando o solo, abrindo trincheiras e analisando o perfil do solo, qual era a situação. Onde a gente constatou que a gente tinha um problema sério de infiltração, de permeabilidade de água. Então, a partir daí, a gente traçou um plano, sentamos no escritório e fizemos alguns planos de ação para com a propriedade. Então, imediatamente a gente iniciou o trabalho com os terraços para evitar aquela erosão absurda que acontecia. Então, a gente resolveu o problema hidráulico que a lavoura tinha e traçamos um plano de manejo a longo prazo, onde contemplava a rotação de cultura, entrando plantas melhoradoras. Inclusive, o milho foi estratégia que a gente desenvolveu nessa conversa, nesse plano de trabalho, para aumentar a permeabilidade do solo, injetar matéria orgânica no solo, a fim de que tivesse mais fluidez, mais fluxo de água dentro do perfil do solo. Eu nasci e me criei aqui com o meu pai, o seu Dilmiro, e por muitos anos nós tínhamos atividade de bovinocultura. Nos últimos anos, aí 4, 5 anos, ocorreram assim algumas erosões, chuvas torrenciais, como deram na região. Se você puxar os históricos, isso consta, e isso danificou bastante o nosso solo. A partir daí, com as orientações técnicas, principalmente da Ipagre, a gente conseguiu encontrar uma alternativa de manter o solo, fazer terraceamentos, curva de nível, base larga, para nós poder conservar a água dentro da propriedade. Mas, na minha opinião, tem que continuando a evolução das coisas, Tem que buscar. Não dá para ficar parado. E buscando as tecnologias, acontece os resultados. E quem está no campo precisa de dinheiro, então tem que buscar a solução. E a solução está na tecnologia. E você vai ver depois dos comerciais. Pesquisadores da área de melhoramento de solos do CEPAF Chapecó orientam sobre algumas práticas de conservação do solo. Em instantes, aqui no Oeste Rural. Oeste Rural. Oferecimento OSESC Sescope, Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo. Água limpa poços, perfuração de poços profundos com equipamentos de alta tecnologia. Nova Ranger, a picape raça forte da Ford Esperantil. E Piazza Tratores, concessionária New Holland para Chapecó, Xanxerê e Abelardo Luz. Atenção, produtor rural! Vem aí o Plano Safra Imobiliário 2022. Uma edição limitada de crédito para você investir em imóveis em Chapecó. Pague somente com as safras em até 10 anos. Isso mesmo, sem taxas de juros. Financiamento direto com a construtora. São cotas limitadas exclusivas para produtor rural. Saiba mais no site gcaempreendimentos.com.
Água Limpa Poços Artesianos. Realizamos a perfuração de poços de acordo com a necessidade do cliente. Contamos com equipes qualificadas e assistência técnica especializada. Elaboramos projetos para licenciamento ambiental e outorga de uso da água. Água Limpa Poços Artesianos. Localizada na BR-282, quilômetro 538, em Cordilheira Alta, Santa Catarina. Telefone 49-3324-4802. Beba água limpa. Telas Santin tem um showroom em Chapecó com exposição de todos os modelos de telas e gradis. Uma ampla sala à altura dos seus clientes da cidade e do campo, que conhecem a sua qualidade. No prédio em frente à indústria, na rua 21 de abril. Tela Santin, cercou, tá seguro. Tela Santin só não protege contra a Covid, por isso, use máscara. Ao sair ou voltar de férias, faça uma revisão no sistema elétrico do seu veículo. Passe na Urutu e verifique faróis, ar-condicionado, alarmes, vidros elétricos, motor de partida e bateria. Evite aborrecimentos, ponha uma bateria Moura ou Eliar e rode tranquilo. Urutu. As baterias de 7 vidas. Se você quer tornar conhecida a marca dos seus produtos e serviços, seja um patrocinador do Oeste Rural. O Oeste Rural cobre mais de 120 municípios do Oeste, Extremo Oeste, Meio Oeste e Vale do Rio do Peixe. Entre em contato pelo WhatsApp 98802-3703. Oeste Rural. Todos os domingos em seu novo horário, 8h30 da manhã, na NDTV Record TV. Você acompanhou no bloco anterior como um produtor de Bom Jesus conseguiu mitigar os efeitos da estiagem em sua lavoura com um bom tratamento do solo. Pois veja agora como isso pode ser feito também aí na sua propriedade. Quem ensina são os técnicos do CEPAF Chapecó. Estamos no CEPAF, o Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar em Chapecó, região castigada pela estiagem. Aqui, uma equipe especializada em solos desenvolve vários estudos, experimentos práticos para encontrar as melhores soluções aos problemas enfrentados pelos agricultores. Os pesquisadores contam com equipamentos especiais que imitam a chuva caindo na lavoura e os efeitos dela sobre o solo. Aqui nós temos o resultado de duas situações onde o produtor ele pode estar preconizando uma maior cobertura do solo, né? Principalmente implantando culturas com uma resteva ou uma produção de matéria seca mais elevada dentro do seu ciclo de rotação ou sucessões de culturas. E aqui nós temos um exemplo do que acontece no solo quando o produtor acaba trabalhando com culturas que pouco adicionam ou deixam palhada na superfície do solo. Nós temos uma condição com uma baixa cobertura do solo e uma condição com uma alta cobertura do solo, e o resultado é visível na questão da quantidade de água perdida e também na quantidade de solo perdido. Naquele onde o solo tem uma baixa cobertura, nós perdemos mais água e perdemos mais solo. Uma outra prática que nós podemos demonstrar é o efeito do cultivo em contorno ou em nível no solo. Quando eu faço cultivo em contorno, cada linha de semeadura age como uma microbarreira, diminuindo, nesse caso, a perda de solo e de água. Já quando eu faço cultivo morro abaixo ou no sentido da pendente, cada linha de semeadura vai agir como um canal preferencial para o escoamento da água, aumentando dessa forma as perdas de solo, água, nutrientes e muitas vezes até de sementes. Após a colheita ou depois do manejo que nós podemos fazer quando são plantas de cobertura, então as plantas morrem e fica a cobertura morta. Essa cobertura morta ela é importantíssima para o solo, porque quando nós temos sol, ela forma uma camada isolante, não deixando que o solo se aqueça demais. E nós podemos observar em várias ocasiões em que solo debaixo de palha chega a 30, a 40 graus no máximo, mas num solo, numa parte onde não tem proteção nenhuma, passa dos 60 graus. E isso prejudica muito as plantas, porque
acima de 30 graus no solo, as plantas começam a ter problemas de absorção, não só da água, como a absorção dos próprios nutrientes. E isso vai influenciar no seu crescimento superior e vai, logicamente, influenciar na produtividade dos grãos, dos seus frutos. Então, nós sabemos que o solo é o maior armazém de água que nós temos prontamente disponível. Então, quanto mais água infiltrar para dentro do solo, maior vai ser a segurança da próxima produção. Então, quanto às raízes são fundamentais para nós termos isso. Além disso, nós queremos que as raízes se aprofundem dentro do solo. Um dos problemas que a gente mais encontra nas lavouras catarinenses, que tem limitado a produtividade, é a questão da compactação do solo. Onde eu limito, quando eu tenho a presença de uma camada compactada no solo, eu limito a absorção de água das minhas plantas somente nos primeiros centímetros do solo. E é extremamente importante o produtor fazer a identificação desse problema na sua lavoura, pois o que acontece quando o solo está compactado? Muitas vezes eu tenho uma pequena estiagem de apenas 5, 7 dias sem chuva, mas a minha lavoura, as minhas plantas já manifestam que elas estão sentindo falta de água, porque muitas vezes o sistema radicular das minhas plantas, da minha lavoura, ela está limitada nos primeiros centímetros do solo. Então não é que o solo não tem água, mas as raízes das plantas não estão conseguindo adentrar no perfil do solo, buscar essa água que está disponível em profundidade. Nós podemos observar que o crescimento natural da soja é desenvolver a sua raiz pivotante sempre para baixo, central. Quando ela se depara com o solo compactado, ela acaba crescendo lateralmente, limitando a absorção de água nesses primeiros centímetros de solo. Um aspecto importante que a gente sempre recomenda aos agricultores é fazer a análise de solo. E ainda, além de fazer a análise de solo, é importante que essa análise pegue toda a camada arável, onde que a cultura está se desenvolvendo. Porque normalmente você pega o solo da camada onde que tem a maior concentração de nutrientes, que é a camada de 0 a 10 centímetros, e esquece de analisar aquela camada um pouco abaixo de 10 a 20 centímetros. Um alerta muito oportuno dos pesquisadores do CEPAF de Chapecó. Não por acaso, uma semana antes do Dia Mundial de Conservação do Solo, data instituída pela ONU. Veja a seguir. Presidente da Colacer fala sobre os pré-requisitos para uma propriedade associada ser indicada ao Prêmio Destaque Suinocultura Aurora. Essa o Sandro Luiz Tremeia vai gostar em instantes aqui no Oeste Rural. Oeste Rural. Oferecimento OSESC Sescope, Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo. Água limpa poços, perfuração de poços profundos com equipamentos de alta tecnologia. Nova Ranger, a picape raça forte da Ford Esperandil. E Piazza Tratores, concessionária New Holland para Chapecó, Xanxerê e Abelardo Luz. Cooperativismo. Somos feitos de cooperação. OSESC e Sescope Santa Catarina. Não importa a marca ou modelo do seu veículo, uma hora ele vai precisar da assistência da Urutu Elétrica e Baterias. A Urutu tem baterias Moura para motores de todas as potências, tem aparelhos de alta precisão para regulagem e manutenção de ar-condicionado, vidros elétricos e alarmes. Urutu, na General Osório, Chapecó. As baterias de 7 vidas. Detetizadora Catarinense está atuando em empresas e indústrias de alimentos, fazendo higienização para o combate à Covid-19. Ligue 3329-3017. Agora concursos para agricultores. Detetizadora Catarinense, Chapecó.
Tela Santin tem um showroom em Chapecó com exposição de todos os modelos de telas e gradis. Uma ampla sala à altura dos seus clientes da cidade e do campo que conhecem a sua qualidade. No prédio em frente à indústria, na rua 21 de abril. Tela Santin, cercou, tá seguro. Tela Santin só não protege contra a Covid, por isso use máscara. Hoje é domingo, dia de almoçar com a família no restaurante Pizzaria Bedim. Olha que seleção de carnes está sendo preparada para o almoço de hoje. E também as mais saborosas sobremesas. A família Bedim te espera a partir das 11h30. Junto ao Posto Gaúcho no bairro EFAP, estacionamento com manobrista. O programa Oeste Rural está em novo horário, todos os domingos às 8h30 da manhã. Isso mesmo, uma hora mais cedo, 8h30, para você acompanhar as notícias do agro na nossa região e a opinião dos técnicos e produtores rurais. Você pediu e o Oeste Rural agora é mais cedo, 8h30 da manhã, na NDTV, Record TV, bem na hora do seu café ou chimarrão. Oferecimento: o Sesc Sescope, serviço de aprendizagem do cooperativismo. Água Limpa Poços, perfuração de poços profundos com equipamentos de alta tecnologia. Nova Ranger, a picape raça forte da Ford Esperandil. E Piazza Tratores, concessionária New Holland para Chapecó, Xanxerê e Abelardo Luz. O programa Oeste Rural mostrou nos 3 últimos domingos os 3 primeiros colocados ganhadores do Prêmio Suinocultura Aurora 2021, 2 dos quais associados à Colácer. Hoje você vai saber quais os pré-requisitos e critérios usados para a seleção das propriedades indicadas ao prêmio. O técnico da Colácer, Gabriel Long, revela alguns requisitos. A gente consta a questão de conversão alimentar do lote, parte de mortalidade, questão de ganho de peso diário também é constado, e também tem a questão de qualidade de vida e, vamos dizer, embelezamento da propriedade, né? É feito em todas as propriedades e, assim, fazendo a avaliação, a gente pega os produtores que mais se destacam. Se destacando assim, eles vão competir com o sistema Aurora. E assim é avaliado com uma premiação, assim, como se fosse uma motivação para que outros produtores vejam e se motive também para querer mais resultado e ver que é bonificado essa questão de valorização. Hoje nós temos em destaque, em primeiro lugar, a propriedade da Daniela Coelho e em terceiro lugar o Paulo Zanqueta, né? São 2 propriedades relativamente vieram se destacando muito nos últimos anos, são produtores que se dedicam ao sistema da Aurora. É gratificante fazer parte dessa alienação, mas com certeza é tudo dedicação e trabalho do produtor. E ele que está no dia a dia e está trabalhando da questão dos animais para dar resultado. Para o presidente da Colácer, Ademir Proner, os princípios do programa QT Rural são considerados fundamentais para a avaliação das propriedades. E essas premiações vêm, sim, de certa forma, reconhecer um trabalho de toda a equipe, né? Essas premiações têm, assim, uma base que vem lá do início, então não é simplesmente você entrar e já está concorrendo. Então, no caso dessas 2 propriedades, o início delas é lá nos treinamentos do QT, dos programas do QT, que é aquela etapa inicial de arrumação da propriedade, descarte daquilo que não é mais útil, etc., né? A organização em si, né? O segundo programa daí já é o QT Rural, que é a gestão, onde a gente já faz um balanço patrimonial, demonstra onde que está vindo os resultados dentro da propriedade. Em alguns casos é excluídos algumas atividades que não dão retorno financeiro, né? Então isso é a segunda etapa. A terceira etapa, que já é a propriedade sustentável Aurora, baseado com um pré-requisito desses 2 primeiros programas, você pode certificar a tua propriedade. E essa certificação vem, né, de uma auditoria, num checklist, onde tu tem que atingir certa pontuação, e essa certificação tem durabilidade de 1 ano. E a finalidade da certificação é para você manter todos os programas em dia no decorrer dos anos, né? E baseado nesses 3 programas, você pode concorrer sim à propriedade de destaque da suinocultura da Aurora. E é onde a gente teve a felicidade de ter o primeiro e o terceiro lugar no ano de 2021. Então acho que nos nossos 40 anos são premiações que vêm demonstrar que o nosso trabalho está sendo conduzido de uma forma exemplar dentro do sistema Aurora.
Por exemplo, agora dentro da propriedade certificada Aurora, estamos também entregando os valores referente a 2021, né? São R$103 mil, valor significante, né? Num universo aí de 900 e poucos mil que a Aurora pagou, a Colas conseguiu 103 mil. Então, mais de 10% dos valores de premiação das propriedades certificadas veio para a Colas. Além das duas famílias, Coelho e Zanqueta, primeiro e terceiro lugares, também o técnico Eliseu Padilha e a própria Colácia foram premiados. O Oeste Rural ouviu também o casal Stumpf de Severiano de Almeida, associado da Cooperalfa, que conquistou o segundo lugar destaque Suinocultura Aurora 2021 e o técnico premiado em terceiro lugar, Joel Ficanha. Mas se o sistema integrado vai bem, o mesmo não ocorre com os produtores independentes, que amargam enormes prejuízos. Em Braço do Norte, houve distribuição de carne suína gratuita à população em protesto contra os baixos preços. E a Expo Caçador encerrou no último domingo no Parque das Araucárias, em Caçador, após 4 dias de muitos negócios e atrações. Foram 4 dias de muitos negócios com mais de 200 expositores no Parque das Araucárias. A feira, que nessa edição celebrou os 88 anos de Caçador, teve espaço também para as empresas locais. Além de negócios, o evento teve rodeio e shows com artistas de renomes nacionais, como a dupla Maiara e Maraísa. Para a administração municipal e a organização do evento, a Expo Caçador foi um sucesso. Isso para nós faz com que a gente possa ter essa emoção de ter realizado aqui um trabalho muita vontade. Depois de 2 anos, né, com uma pandemia que nos afastou das pessoas, da família, né, perdemos entes queridos, né, mas fazer agora com que a gente consiga fazer aqui com que as famílias venham. Que as pessoas daqui de Caçador conheçam as potencialidades do município e mesmo de toda a região, que a gente demonstre por que nós somos uma economia tão pujante, tão forte, extremamente exportadora, extremamente empreendedora, e isso tudo está demonstrado aqui. Nos surpreendeu a quantia do público, o público não só de Caçador, mas de toda a região, temos pessoas dos outros estados também aqui na nossa festa. E quem foi ao Parque das Araucárias gostou, como essa família, que viu na feira uma oportunidade de diversão. Muito interessante, bastante acolhedor, agradável e para nossa sorte está um dia maravilhoso, né? Então é uma grande oportunidade das famílias poderem trazer os seus filhos, a esposa, para poder ter um dia diferente na cidade de Caçador. Ainda mais as crianças que ficaram muito tempo devido à pandemia, né? Ficaram muito tempo em casa, eles estão adorando. E ainda um dia ensolarado desse, estão divertindo bastante. Em Cordilheira Alta, encerra hoje a primeira Expo Cordi, com cerca de 100 expositores e mostra de animais, máquinas e veículos. A empresa Água Limpa Poços está presente aguardando a visita de seus amigos e clientes. E esta edição do Oeste Rural termina aqui, mas você poderá revê-la no canal do YouTube. Digite Oeste Rural e a data de hoje e reveja também outros programas. Obrigado pela companhia e um bom domingo a todos.